Hoje a gente vai ver os tipos de cartilagem, então a gente vai estudar o tecido cartilaginoso. Características gerais e funções das cartilagens. Então, esse é mais uma forma especializada de tecido conjuntivo de consistência mais rígida. É um tecido que não tem vasos sanguíneos e não tem nervos. Tem uma consistência mais firme devido à sua matriz. Ela tem uma matriz, as cartilagens possuem uma matriz proteica rica em proteoglicanas, glicoproteínas e ácido hialurônico, que interagem muito com moléculas de água. Grande quantidade de glicosaminas sulfatadas, o que dá a característica de turgidez, então, a essas cartilagens. As principais funções são suporte de tecidos e órgãos moles, revestimento de superfícies articulares, então presente nas articulações, o que dá resistência então à compressão, formação e crescimento de ossos longos, uma vez que nós temos cartilagens presentes nos discos epifisários dos ossos, e formam o primeiro molde do esqueleto embrionário, primeiro esqueleto do embrião. Aqui a gente tem a origem, então é mais um tecido, por ser uma forma especializada de tecido conjuntivo, ele tem origem também nas células mesenquimais. Então aqui ó, a gente tem a multiplicação, fazendo mitose às células mesenquimais, formando um tecido altamente celularizado. Em seguida, a gente tem o início da diferenciação da matriz desse tecido, dessas células. Essas células se tornam, então, células arredondadas, continuam a se multiplicar por mitoses sucessivas e iniciam a síntese da matriz proteica. Quando essas células iniciam a síntese da matriz, elas passam a se afastar. Elas se afastam umas das outras porque elas estão produzindo matriz e jogando para o meio extracelular. Logo em seguida, a gente tem, sim, a multiplicação mitótica dessas células, formando esses grupos de células aqui, ó. Então, são grupos de células que são derivadas de um mesmo condrócito. Então, essas 5 células aqui são derivadas da mitose de um mesmo condrócito. Isso é o que a gente chama de grupo isógeno. Essas 4 são derivadas da multiplicação mitótica de um mesmo condrócito. É um outro grupo isógeno e assim por diante. Isso é uma característica de todas as cartilagens, presença de grupos que são chamados isógenos. As células são todas denominadas de condrócitos e elas ficam localizadas em buraquinhos. Esses buraquinhos são denominados lacunas, rodeadas por uma matriz. Uma matriz que é chamada de matriz territorial, e entre as matrizes territoriais, existem uma matriz que é chamada de interterritorial. Essa matriz é rica em diferentes tipos de colágenos, dependendo do tipo de cartilagem. Dependendo do tipo de cartilagem, vai ter elastina, vão ter proteoglicanas, ácido hialurônico e glicoproteínas, que são produzidas pelos próprios condrócitos e são jogados para fora. Então veja aqui, ele está produzindo uma proteoglicana e está jogando para fora. Essa proteoglicana, ela vai se ligar a um núcleo de ácido hialurônico. Essas proteoglicanas, elas interagem com moléculas de água. Isso vai dar a turgidez, a resistência, então, à compressão. Então, se existe uma pressão aqui, existe a resistência devido à interação com moléculas de água. Os condrócitos, eles são células arredondadas que secretam colágenos, proteoglicanas e glicoproteínas, localizam-se nos espaços onde eles são encontrados, que são chamados de lacunas, que são buraquinhos, se agrupam em grupos isógenos de até 8 células e tem uma oxigenação deficiente, porque as cartilagens elas são avasculares e não são inervadas. Elas dependem dos vasos sanguíneos de um tecido conjuntivo associado dos dois lados da cartilagem, que é chamado de pericôndrio, que é na periferia da cartilagem. É uma bainha de tecido conjuntivo rica em moléculas de colágeno do tipo 1,
São gradualmente contínuos o pericôndrio com a cartilagem por um lado do conjuntivo adjacente e pelo outro lado. Esse tecido, sim, o pericôndrio, ele é vascularizado e ele é inervado e é uma fonte de novos condrócitos. Então aqui, ó, essa região é a região do pericôndrio. As células mesenquimais inicialmente se diferenciam em células já comprometidas com a cartilagem, que são chamadas de condroblastos. Os condroblastos, terminando o processo de diferenciação, se diferenciam em condrócitos, os quais são localizados em lacunas. Quando o condrócito faz mitose, ele vai originar um outro condrócito, dando origem então aos grupos isógenos, que possuem sempre números pares de células. A matriz localizada em volta da lacuna é chamada de matriz territorial, e a matriz que fica entre as lacunas, chamada de matriz interterritorial. Aqui a gente tem então um exemplo de um grupo isógeno com 4 condrócitos, mostrando acúmulo de glicogênio, retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido, a matriz em volta dele, chamada de matriz capsular ou matriz, que a gente chama de matriz, aqui ó, a matriz em volta do grupo isógeno, que fica uma matriz mais intensamente corada, porque ela é mais rica em moléculas, ela é chamada de matriz territorial, e a matriz mais clarinha, que fica mais distante do grupo isógeno, ela tem menos moléculas, por isso ela fica menos intensamente corada, é chamada de matriz interterritorial. O primeiro tipo de tecido cartilaginoso é a chamada cartilagem hialina. Essa cartilagem é a mais frequente das cartilagens no nosso organismo. Ela forma o primeiro esqueleto do embrião, que depois vai sendo gradualmente substituído por tecido ósseo. Ela está presente no disco epifisário, sendo, portanto, responsável pelo crescimento dos ossos longos. Em adultos, onde que a gente tem cartilagem hialina? Nas fossas nasais, na traqueia, que é a lâmina que vocês vão estudar, a cartilagem hialina, nos brônquios, na extremidade ventral das costelas e nas articulações dos ossos longos. Ela possui pericôndrio para obter oxigenação e nutrição através dos vasos sanguíneos. A sua matriz ela é rica em colágeno do tipo 2, proteoglicanas e glicoproteínas, onde a mais abundante é a condronectina. Possui ácido hialurônico, presença de grupos isógenos, matriz territorial e matriz interterritorial. Aqui a gente tem um diagrama exemplificando então as fibras de colágeno tipo 2, o ácido hialurônico, aqui esse fininho, e as proteoglicanas, monômeros de proteoglicanas associados, constituindo então o arcabouço da matriz extracelular na cartilagem. E aqui alguns grupos isógenos de condrócitos. A gente continua com a cartilagem hialina para visualizar as imagens na próxima videoaula.